Existe dentro de nós uma coisa que a gente às vezes não sabe o que é. Existe aqui dentro algo que às vezes a gente não consegue nomear, não tem nome nenhum, a gente não consegue dizer o que é, a gente não consegue trazer em palavras. Mas essa coisa é o que nós somos, é o que nós sentimos, é aquilo que talvez represente a nossa subjetividade. Queria compartilhar contigo um texto que eu escrevi sobre esse processo. Há flores que não se explicam. A dália é uma delas. A dália é essa flor que eu representei aqui. As suas camadas se abrem em geometrias quase impossíveis de nomear com precisão. Pétalas sobre pétalas, organizadas em uma lógica que o olhar percebe, mas a linguagem não alcança completamente. Não há um centro evidente que se ofereça de imediato. Não há uma forma simples de dizer, é isso. E ainda assim, é. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. E essa coisa é o que nós somos. Assim como a dália, assim como essa flor, o que nos constitui não se apresenta em uma única camada. Não é linear, não é simples, não é totalmente acessível ao primeiro olhar. Há partes que se mostram com facilidade, outras que permanecem recolhidas, protegidas por camadas mais externas, aguardando condições específicas para emergir, para vir para fora. O adulto neurodivergente, ao longo da vida, frequentemente tenta traduzir a si mesmo como se fosse possível organizar toda a própria complexidade em um dia só, em uma descrição clara e objetiva. Aprende a se explicar, a justificar suas diferenças, a construir narrativas que tornam sua experiência compreensível para o outro. Mas há um limite, porque existem camadas que não se deixam nomear. A dália não perde a sua beleza por não caber em uma definição exata. Ela não precisa ser reduzida a uma forma simples para ser reconhecida como íntegra. Sua complexidade não é um erro a ser corrigido, é a própria estrutura daquilo que ela é. E talvez o mesmo aconteça com a gente. Há uma parte da experiência humana que não se organiza em palavras. Não porque seja vazia, mas porque é densa demais para caber em conceitos psicológicos ou neurocientíficos. Uma dimensão que antecede a linguagem, que sustenta aquilo que sentimos antes que conseguimos dizer. Do ponto de vista neuropsicológico, a maior parte da nossa experiência não é verbal. Processamos sensações, emoções, estímulos sensoriais, memórias e estímulos de forma completamente integrada em redes neurais que operam simultaneamente o tempo todo, muito antes de qualquer tradução consciente. O que conseguimos nomear é apenas uma pequena fração daquilo que nós vivemos. E ainda assim, aprendemos a valorizar apenas o que pode ser dito, o que pode ser mensurado, o que pode ser captado. Para muitos adultos neurodivergentes, isso se torna uma fonte silenciosa de sofrimento, porque há intensidades que não se encontram em palavras, há percepções que não se encaixam nas descrições disponíveis, há modos de sentir e pensar e agir que parecem escapar de qualquer tentativa de explicação completa. E diante disso surge a dúvida: se eu não consigo nomear, será que isso é válido? Se eu não consigo explicar, será que isso é real? Se eu não consigo organizar em linguagem, será que isso faz sentido? Mas a dália não precisa se explicar para existir. Ela não organiza suas pétalas para facilitar a compreensão de quem observa. Ela não reduz suas camadas para ser mais acessível ao outro. Ela simplesmente sustenta a forma que ela é. E há algo profundamente libertador em reconhecer isso e que a gente precisa aprender. Dentro de nós há uma coisa que também não tem nome. E essa coisa não precisa ser simplificada para ser legítima.
Ela pode ser sentida, pode ser vivida, pode ser sustentada, mesmo sem definição exata. Talvez uma das tarefas mais delicadas do amadurecimento seja justamente essa: aprender a não violentar a própria complexidade, na tentativa de torná-la compreensível, principalmente ao outro. Permitir que existam partes de si que não são completamente traduzidas, que não caberão em explicações lineares, que não poderão ser resumidas em diagnósticos formais, em traços ou categorias nosológicas de transtornos patológicos. Isso não invalida o conhecimento científico, pelo contrário. A psicologia, a neurociência, a neuropsicologia oferecem mapas importantíssimos que ampliam constantemente a nossa compreensão sobre o ser humano e que organizam o que antes era muito confuso para nós. Mas mapas não são o território. Em algum momento é preciso lembrar que o território vivido sempre será maior do que qualquer descrição sobre ele. Para um adulto neurodivergente, isso pode significar um deslocamento interno importante. Sair da busca incessante por uma explicação total de si e começar a sustentar a experiência, mesmo quando ela não é completamente compreendida. Confiar no que sente, ainda que não haja palavra imediata para explicar. Reconhecer que há uma identidade que não se constrói apenas pelo que se entende, mas também pelo que se sustenta no silêncio. A Dália revela todas as suas camadas, não revela todas as suas camadas de uma só vez. Algumas permanecem protegidas, outras se mostram conforme o tempo, a luz e as condições climáticas, e talvez seja assim também com aquilo que nós somos. Nem tudo precisa ser acessado de maneira imediata. Nem tudo precisa ser exposto, nem tudo precisa ser nomeado para ter valor. Há uma inteligência em preservar certas partes de nós. Se vocês observarem, existe uma parte aqui que está preservada. Em permitir que algumas dimensões de nós mesmos existam sem pressão de serem traduzidas. Isso não é ocultação, é cuidado. Porque em um mundo que insiste em classificar, reduzir, enquadrar, manter em um espaço interno que não pode ser totalmente capturado, é também uma forma de proteção da própria singularidade. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, e talvez seja justamente isso que nos impede de sermos reduzidos a definições estreitas. É o que mantém aberta a possibilidade de transformação. É o que sustenta a complexidade. É o que garante que, mesmo depois de tantas tentativas de nos explicar, ainda exista algo que permaneça vivo, pulsante, não completamente aprendido. Como a Dália, inteira em sua multiplicidade, irredutível em sua forma, existindo não apesar da sua complexidade, mas por causa da sua complexidade.